falar um pouquinho sobre nostalgia, também chamados de long play ou LP. Os discos de vinil chegaram ao mercado em 1948 e logo de cara conquistaram os amantes da música. A vida se modernizou e desde os CDs até as plataformas de música, os discos ficaram meio que adormecidos, mas depois de quase 8 décadas ressurgiram. Para os jovens, como algo que eles ainda não tinham vivido, e para quem fez parte daquela época, foi um resgate da memória. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que mistura saudade e admiração? A gente recebe agora o colecionador de discos, Anderson Ramos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Gabi, prazer. Prazer, seja Tudo bem-vindo. bem, Abi e Gabi. E Gabi. É o trocadilho. Prazer. Então até pra gente fazer uma dupla e lançar um disco, você não acha? Abi e Gabi. O mercado da música sertaneja não tem para vinil. Não tem pra vinil. Os públicos, eles variam muito aonde tem um mercado ou não tem um mercado. Então, onde está começando, não tá começando, né? E alguns estilos não tem esse tipo de interesse. O público não interessa por isso. E nem o sertanejo raiz, aquele tipo Daniel, Tonico Tinoco. Isso, as pessoas que consomem esse tipo de música consomem, mas ele não tem relançamento, não tem nada. Tem apenas aqueles que a gente encontra em antiquários, sebos, coisas assim, né? E é muito legal isso que você falou, que o público não consome, porque a gente estava conversando no camarim e eu falei pra Gabi, não é que eu sou saudosista, eu não quero que ninguém diga que eu sou retrógrada. Mas quando tinha essa coisa dos discos, parecia que era algo até mais elitista, era muito cultural. Então você tem um LP da Elis Regina, tinha essa coisa da MPB, de você querer comprar aquele disco, e parece que hoje os artistas não combinam mais com essa coisa do disco, né? É impressão minha? Sim. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem duas coisas que a gente tem que entender sobre o atual momento. Você consome música hoje com streaming, né? Mas antigamente não era dessa forma. Então, se você fosse fã do Jair Rodrigues, se fosse fã do Almir Rogério, você não escutava exatamente aquele artista quando você queria. Hoje com streaming, sim. Eu posso dar um looping numa canção e ouvir ela repetidas vezes. O que acontecia naquela época? Então, alguns estilos, alguns artistas, eles tinham um apelo mais popular. E o que acontece com esses discos? Além deles terem em grande quantidade no mercado, eles também não foram bem cuidados. Então a gente tem um público da MPB para bossa nova, para o jazz, aonde você consegue resgatar, fazer garimpos antigos e os discos estão mais apresentáveis. Se você pegar, por exemplo, não é necessário sobre o artista, mas sobre o público dele, novelas, Samba Enredo, Amado Batista, eram discos muito consumidos. Eles eram escutados várias vezes no dia e o consumo, o manuseio acabou deteriorando eles. Então, alguns álbuns muito populares você não encontra com boa qualidade. O de época, Michael Jackson é um exemplo. Você sempre encontra ele muito deteriorado porque ouviam demais. Todo adolescente ouvia, toda criança ouvia, jovem ouvia, adulto ouvia, então era assim. A gente também estava comentando, né, Abi, algo que o disco trazia pra gente, que era um sentimento também, né? Quando você chegava na sua casa, ou você reunia a família, você escolhia o disco ali na sua prateleira, colocava ali os discos, né? Era um orgulho aquela coleção. Daí colocava pra tocar, daí tinha aquele barulhinho específico do disco. É tudo assim um momento, né? Um processo pra você viver aquele prazer de escutar uma música no disco. Então, naquela época, se você parar para pensar o auge do consumo no Brasil, final dos 70 até o final dos anos 80, ele era uma forma de entretenimento. Junto com a TV e com o rádio, ele era uma forma de entretenimento. Mas naquela época, como eu falei, ele também tinha o cunho muito mais popular. Ele trazia a música popular, a música daquele artista que você não conseguia ver toda hora na TV, para você e você escutava mais vezes. Atualmente, o mercado do vinil, os novos consumidores, eles já têm um padrão diferenciado. Eles gostam de discos com um acabamento melhor, com peso melhor, 180 gramas, e eles são melhores, eles são mais cuidados. Eles são bem mais cuidados. E isso interfere no som? No áudio, por exemplo, né? na qualidade? Tivemos um probleminha no começo desse retorno da prensagem no Brasil, né?
Os masters, eles eram feitos para o CD. Então você pegava o final, no começo dos anos 90 até o final dos anos 90, essa régua foi mudando, né? Era vinil, CD, ela foi mudando. Então chegou um momento que ficou tudo digital, ficou mais fácil produzir dentro de casa, equipamentos produzindo dentro de casa. E aí o que aconteceu? Essas masters, que era essa base analógica que dá a melhor qualidade para o vinil, elas não eram feitas com esse material, não eram feitas com esse processo. Então a gente teve alguns probleminhas, alguns clássicos nomes, como por exemplo o Ventura do Los Hermanos, que ele foi lançado, um disco foi lançado no começo dos anos 2000, não para vinil. E ele foi relançado em 2014, e aí ele já não tinha uma boa qualidade. Alguns artistas mais clássicos, assim, Caetano, Gil, Gal Costa, eles já tinham uma estrutura técnica em volta, preferiam fazer de forma analógica, porque gravavam em estúdios mais clássicos, antigos e grandes. Então coincidiu deles terem essas masters em melhor qualidade. Então os discos saíam mais legais, né? E o que dá essa característica do disco? Porque o som do disco, ele é diferente, não adianta. Ele não é igual ao que foi o toca-fita, hoje em dia, claro, escutar no streaming. O que dá essa característica sonora do disco? Essa explicação seria uma explicação... A melhor forma de entender seria uma pessoa com uma engenharia de sonoridade. Mas o que a gente entende é que o formato analógico, ele guarda uma frequência melhor, ondas melhores. E essa reprodução só acontece melhor no vinil. No CD, essas ondas não são com leves nuances, assim, elas não são levinhas, elas são meio quadradas, por causa da forma digital. Ela é como se fosse um Roblox sendo montado para formar aquela música, diferente do analógico, que são ondas. Então, o som do disco de vinil, ele reproduz melhor a forma que foi gravado. O CD não, nem tanto, entendeu? Legal, é o mais verdadeiro, né? Aquela coisa do Nutella, enfim. A gente tem a nossa repórter, Michele, foi acompanhar uma pessoa que também coleciona discos e vai mostrar um pouquinho pra gente. Vamos ver? Vamos. Oi meninas, uma boa tarde para vocês. Viva a tarde! Hoje nós estamos vivendo a tarde com muita nostalgia, né? Que bacana. Confesso para vocês que eu já peguei o finzinho aí dessa era dos discos de vinil, mas meus pais têm muitos discos guardados, então a gente também vive, né? Toda essa experiência, toda essa lembrança também. Mas hoje eu trago vocês comigo aqui para um lugar pertinho do Santuário Nacional, que é o Baú do Gordo, um espaço onde tem muita coletânea, muito disco legal. E olha, o dono desse arquivo todo aqui é o Juninho, que está aqui perto de mim. Tudo bem, Juninho? Que alegria estar aqui conhecendo o seu espaço. Começa contando pra gente, quando começou essa paixão aí? Olha, começou desde criança já. Na minha casa tinha toca-disco e os discos de vinil da minha família. E a partir daí eu comecei a colecionar CDs, discos e em um certo momento, em 2018, eu fiz virar negócio. Eu comecei a vender discos na internet e tal. E aí foi fluindo, né? E em 2025 eu abri a loja física aqui em Aparecida. Bacana. Vamos dar uma andadinha por aqui, Juninho? Olha, gente, vocês estão vendo aí que tem muita coisa reunida, né? E quando você decidiu montar aqui a loja, né? Você disse que começou pela internet. Sim. Pela internet a procura é maior, Juninho? Sim, pela internet as vendas são bem maiores, né, do que aqui na loja física. E eu comecei pela internet porque eu tinha muito material na minha casa. Eu comecei com as fitas cassete, que são aquelas menorzinhas, né, sabe? Essas que estão aqui. Estão aqui na parede. Eu comecei com elas, comecei vendendo o meu acervo. Aí vi que tinha bastante procura, comecei. E daí depois disso comecei com os discos também, né? Comecei a comprar os discos e vender tudo pela internet. E do seu acervo tinha bastante coisa? Tinha bastante coisa. No começo foi o meu acervo e depois que virou um negócio eu montei a loja, comecei a entrar em contato com as fábricas e hoje eu vendo discos novos e usados também. Como que é esse garimpo pra achar, né? Porque tem muita coisa rara aqui, né, Juninho? Tem muita coisa rara aqui que eu pego de gente que colecionava e desiste de colecionar. Eu faço anúncios na internet e normalmente as pessoas me procuram para ir até a residência deles para avaliar. Eu vou, avalio e acabo comprando. E vou também vou muito em São Paulo, comprar lá nas lojas de São Paulo. E os discos novos diretamente das fábricas, que ainda tem as fábricas aqui no Brasil, né? Eu
E de todo esse acervo aqui, você tem noção mais ou menos quantos discos, quantas fitas tem por aqui? Hoje aqui na loja deve ter mais ou menos uns 2.000 discos aqui na loja e na minha coleção em casa mais uns 3.000 mais ou menos. Muita coisa. Tem um total de 5.000 mais ou menos, 5.000 discos. Que riqueza, né? É muito legal, né? E Juninho, eu sei que aqui no meio de tudo isso tem um disco que é muito raro. Qual que é? Hoje o mais raro é o Clube da Esquina, a edição original de época de 72, que é o Milton Nascimento Loborges, que tem. E esse aqui? Tá aqui na parede. Hoje ele é o mais raro que eu tenho na loja, assim, em questão de valores, né? O mais caro, assim. Mas tem outras cópias que são bem raras também, como esse o João Nogueira, que é um disco menos conhecido que aquele, porém tão raro quanto, assim. E o que as pessoas mais procuram aqui quando chegam? Elas se emocionam, tem essa lembrança, Juninho? Vamos caminhar um pouquinho mais, que o pessoal de casa está gostando de ver, tenho certeza. O gênero mais procurado é o rock, o que mais tem procura, assim, que mais sai, assim, né? Tem uma seção grande de rock e depois MPB, rock, e aqui em Aparecida também tem bastante gente que procura música sertaneja, porque tem bastante turista, né? O pessoal costuma vir procurar também música sertaneja. Olha que legal aqui, então tem um espaço do sertanejo. Tenho também, tem um prateleira do sertanejo, tem também, tem um pouco de cada. E eu fiquei sabendo também que tem alguns que o valor para você é imensurável. Tem alguns Estão separadinhos ali? estão ali atrás. Vem com a gente, que eu quero mostrar para vocês que o Juninho separou aqui pra gente. Já vi que tem Beatles. Tem, eu sou bitomaníaco, né? Então eu separei algumas coisas aqui de Beatles, ó. Esse aqui é um box do George Harrison, né? Que foi um Beatle. É uma edição original de época importada, que demorou muito para eu encontrar. Que não chega a ser raro, mas tem um valor muito grande para mim. Tem esse outro aqui que é um disco que não é oficial, que é o famoso Show do Telhado nos Beatles, né? Que também não é uma coisa muito rara, mas eu gosto muito por ser fã, né? Outra coisa também que eu acho bem interessante são esses discos aqui da Maria Creuza, que apesar de não ser raro, é um disco comum, mas essas aqui são edições japonesas. Então eu tenho 3 edições japonesas aqui da Maria Creuza, que por ser japonês tem uma qualidade bem superior aos discos nacionais. O trabalho gráfico é mais bonito, o disco é melhor, o som é melhor da prestagem japonesa. Então essas aqui são algumas das coisas que eu não venderia por preço nenhum. E tem todo o cuidado também que você tem, né, Juninho? Aqui ao lado tem uma máquina de limpar disco, é isso? Então, isso é novo pra mim. É uma máquina ultrassônica, de limpeza ultrassônica. Além de eu limpar os meus, aqui eu ofereço esse trabalho também para os meus clientes, né? E ele tira a limpeza de forma profunda, assim, a melhor forma de limpar mesmo, assim. Ele deixa o disco praticamente novo de novo, assim. Você pega um disco bem velhinho, assim, bem surrado, você coloca ele aí e ele sai limpinho. Revive o disco. Revive o som, é muito bom, muito interessante. Só. Juninho, aproveitando que a gente está falando aí dessa nostalgia, né? Muitos jovens nunca nem pegaram um disco de vinil. Mas hoje em dia, já tem uma procura maior da juventude? Como que é? Tem uma procura. Eles ainda procuram bastante o CD também, né? Que é um pouco mais novo que o disco, né? Mas tem algumas pessoas que já vêm atrás do vinil. Acontece de muitos jovens comprarem o vinil e ainda nem tem o toca-disco, mas para ter o objeto assim em mão, né? Que é bonito de se ver, deixar só na prateleira para olhar, mas tem bastante. Juninho, vamos fazer o convite para quem está assistindo para vir conhecer o Baú do Gordo e também aflorar essa nostalgia? Isso, quem não conhece, bora para cá, conhecer a gente aqui. A gente está aqui em Aparecida, na Avenida Solon Pereira, número 191. Você vindo aqui a Aparecida, vai visitar o santuário, quer também reviver toda essa lembrança, toda essa história, passa aqui no Baú do Gordo, tenho certeza que você vai adorar esse espaço. Fica o convite para você também, para vocês, viu, meninas? Para passarem aqui também. Conta pra gente quais discos que vocês tinham na casa de vocês, tenho certeza que algum vocês vão me falar. Um beijo para vocês, tchau, tchau. Beijo! Nossa, tinha muito em casa. E eu era criança, então tinha, né? Tudo que era da Xuxa, 1, 2, 3, 4. Eu lembro também de tinha um monte. infantis. E quando eu tava mais jovem, né? Mais jovenzinha, adulta, eu tinha um amigo que gostava muito de rock. E aí eu gostava de escutar Black Sabbath.
Aí eu falava, nossa, Black Sabbath, que legal, e achava a capa bonita, enfim. Acho que tem essa coisa, né? E você? Tem. Eu lembro muito dos infantis, eu sou mais nova, né? Então eu peguei realmente esse finalzinho da questão de disco. Eu lembro também dos meus pais escutarem bastante Tim Maia, eu lembro também, meu pai ama Tim Maia. E eu lembro do momento deles escutando, mas de mim mesmo, mais os infantis. Os infantis. Tinha muito, né? Tinha. Agora, você tem muitos. Quantos você tem, mais ou menos? Assim, catalogado mesmo, tô perto de 1000, mas eu acredito que passa de 2000, assim, porque na verdade às vezes a gente nem sabe o que a gente tem. A gente foi colecionando na passar dos anos, chega um momento que eu comprava lotes grandes, né, para poder fazer troca, tudo, e acabei virando comerciante também, né. Eu também produzo feiras de vinil na minha região lá, que eu sou de São José dos Campos, né, então a gente faz eventos, a gente faz exposições em lojas, livrarias, sebos, a gente sempre está junto com a Fundação Cultural lá da nossa cidade. Então, isso daí acabou virando um hobby. Tanto é que ano passado eu me desliguei da empresa onde eu trabalhava, 23 anos, e hoje eu vivo só disso. Uau! Que bom você conseguir viver de algo que você ama, né? Eu precisava dar essa virada de chave. Essa virada de chave e eu tinha tudo na mão. Você trouxe alguns discos pra gente ver. Eu trouxe vários momentos para a gente poder entender o mercado da música, como a gente tinha falado. A ideia é como eu falo para todo mundo. Quando você pegou a primeira vez, principalmente você, Abi, que você veio do vinil, veio o cassete, o CD. O que aconteceu quando você pegou a primeira vez o streaming, abaixou um aplicativo e ouviu uma música? Não era uma nova tecnologia, não era uma novidade? Para um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos que hoje consegue consumir música, que está consumindo música no vinil, o vinil é uma nova tecnologia. Essa percepção fica difícil pra gente, porque a gente viu essa mudança. Eles não viram, eles nasceram com a internet, com o digital já na mão, né? E de repente, quando eles pegam isso, para eles é a nova tecnologia. A nova tecnologia deles. Por exemplo, eu trouxe um disco do Chico Chico, que é o filho da Cássia Eller, que foi um disco lançado ano passado, 2025. Da minha coleção, sempre eu coloco essa etiquetinha para eu poder organizar ele. O que acontece? O Chico Chico, ele já foi pensado, feito para ser feito em vinil. Então, mesmo ele sendo gravado recentemente, ele foi feito dessa forma. Por exemplo, a gente tem alguns exemplares, o pessoal está filmando. Eles estão arrumando ali. Estão arrumando? Qual Não. que você quer mostrar? Por exemplo, o curioso assim, várias mudanças. Aquele caso que eu falei sobre a Gal Costa, o azul, né? A Gal Costa, ele já foi pensado, ele já tinha uma produção maior, um estúdio maior, músicos maiores. Então, o material a master da Gal Costa já estava apto para se tornar um vinil no futuro, né? Ele é de 2014, esse álbum. Ele é o penúltimo dela. E depois ela teve um em 2017, né? A Pele do Futuro, que foi o último de inéditas dela, ela acabou ficando doente. E o legal é que cada vinil carrega a sua história, a história do vinil e também a nossa história, o momento que a gente estava naquela época, a gente resgata algo que pra gente era especial com a nossa família e isso se mantém vivo. É muito legal, é muito lindo e a gente espera que isso cada vez mais retorne, né, Abi? Com certeza. Eu acho muito legal e assim, um dia a gente vai lá só pra escutar e ver os seus discos. Exatamente. Vamos, Você convida a gente para uma tarde de música? Claro, lá o meu espaço, lá eu tenho uma loja assim, o pessoal senta lá, ouve música, consome, faço eventos lá. Como eu trabalho mais com internet, eu tenho um trabalho menor, né? Eu atendo uma menor quantidade de público diretamente. Mas eu acabo fazendo alguns eventos, a gente está ampliando esse projeto. A gente vai fazer uma feira de vinil agora, 11 e 12, num shopping da Zona Sul lá de São José. E também já em Jacareí, no dia 8 ou 9. Ai, que legal. Vamos dar um pulo lá, né, Abi? Vamos. A TV Aparecida está convidado a conhecer lá uma feira de vinil, porque na feira de vinil... Aí, aonde essa efervescência desse retorno fica visível. Você vê gente de 70, 40, 15 anos, fica bem interessante lá, é bem legal. Muito legal, muito bom. Seja sempre bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito obrigada. Lembrando que os contatos dele estão aparecendo aí na sua tela. Você que ama esse universo de vinil também pode trocar figurinhas que eu tenho certeza que eu e que o nosso convidado vai adorar.